Oi, pessoal! Vai ouvindo essa musiquinha aqui enquanto eu me organizo. Oiê, tudo bom? Vamos chegar. Vordiano. Esperando a nossa convidada, a Alana. E organizando aqui. Tá ouvindo a musiquinha de fundo? Oi, Jader. Jander, é o Jander. Tudo bem? Vamos chegar, gente. Vamos chegar que a Alana tá chegando também. Tá ouvindo a musiquinha aí de fundo? Enquanto eu organizo o microfone. A Alana aqui, ó, maravilhosa. Alana, você não entrou ainda não. Você esperou a mensagem e pediu pra entrar? Tá boa, sua linda? A hora que você vai lá na minha tarjinha vermelha, aparece uma mensagem pra você entrar. Aí você pede pra entrar. Babyland. Gente, vocês têm um nome tão chique, eu acho tão chique esse povo. Ah, agora sim, Alana. Cecília Cunhada maravilhosa, espetáculo! Oi, Alana. Oi, Cláudia. Tá bom, meu bem? Eu também tava Boa ansiosa para te noite. enviar. Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo. Você tá me ouvindo bem? Deixa eu organizando aqui. Estou. Ah, ótimo. Eu ponho o foninho só no ouvido, porque nos dois eu fico incomodada. O buraquinho é pequenininho, não cabe o trem, ele fica caindo. Que é tudo pequenininha. Novos tempos, né, Cláudia? A gente se adequando aos novos tempos, né? Sempre, né, Alana? Sempre. E eu penso que nós, mulheres, um tiquinho mais das emoções. É Sempre acho verdade. que o universo tá em débito. E olha que aqui em casa o trem é bem divididinho, mas eu ainda tô achando que tá em débito. Alana, se você quiser pegar alguma coisinha pra você tomar aí, algum belisquinho Tá, e tal, joia. tá? Aqui a gente faz assim, tipo sala de Obrigada. conversa na É, biblioteca. é um café, né? Um café entre amigos. Isso mesmo, e que é uma delícia, né? E o tempo tá armando uma chuva, eu tô achando tão bom, aquela poeira tá indo embora. Ai, não aguentava mais. Graças a Deus, né, Cláudia? Hum, Nossa, que tempinho abençoado. Tomara que permaneça assim super. por mais alguns dias, né? Que Essa é tenhamos a mais ideia. chuva. Essa é a ideia. Alana, eu tô só dando mais um minutinho pro pessoal entrar, porque o Instagram chama, né? Aí o pessoal vai Tá, chegando, só pra João? gente dar esse um minutinho. Mas de toda Fica forma, eu vou. tranquila. Não, tranquilo. É que uma hora é pouco, bem, nós temos muito assunto. E eu nunca preparo também, não. A gente vai fluindo aqui, o pessoal vai perguntando, vai É, vai comentando, né? naturalmente, né? Aí a gente. Tem nem tempo, bem, nem se eu quisesse, tá? Eu tô indo até 12h30, 3 da manhã todo dia, só emoção mesmo. É, eu imagino, eu tenho visto o quanto você tem sido ativa aqui, esse trabalho que você está fazendo é muito importante, Cláudia. Ah, Tá de obrigada, parabéns, Salina. viu? E aula também, remota. Nossa, como a gente trabalha, né? Eu Ah, é amo meus verdade. alunos, meus Agora olhos ainda tem brilham, esse, mas ainda, ó, eu esse trabalho adendo aí, voluntário, né? sim. Eu me licenciei assim um pouco, né? Mas é só um pouco, porque as pessoas acionam a gente, né? Buscando ajuda, pedindo referência, onde que vai e tal. Então tem o trabalho voluntário, mãe, esposa, né? Enfim, mas aqui tudo dividido na casa, pelo menos. Dois adolescentes dando aula e esse babado todo, né? Dentro da Nossa, política. Então, é muita não é escolha para uma pessoa brincadeira. só. É justamente sobre isso que a gente vai falar, né, Cláudia? Exatamente. Esse uso do tempo pelas mulheres e que em muitos lares, infelizmente, não tem essa divisão, né, que a gente está comentando aqui. E a sociedade, por mais que a gente tenha divisão dentro de casa, se a sociedade não está, de forma geral, preparada, né, para esse novo paradigma, a gente acaba saindo em desvantagem da mesma forma também, né? Não, isso é certeza. Isso é certeza. E eu posso te afirmar, e muitas que vamos assistir também, que 24 horas eles mentiram para nós. Que 24 horas eram 24, são diferentes.
É mentira, é só metade, gente. E aí eles ficam contando 24, porque não é não. Enfim, não, eu tô brincando, eu tô falando sério. A temporalidade pro masculino e feminino, sem guerra entre os sexos, que eu acho uma bobagem, não vou Eu nessa também. linha, né? Eu penso, vamos junto, né? E até porque a gente convive, tem que ir junto. É, é Eu penso importante, né? assim. Até para a gente esclarecer para algumas pessoas, né? Já que a mídia, de uma forma geral, já deturpou muito o significado do Muito. movimento feminista, né? E não é uma Nossa, guerra de sexos, muito pelo contrário, né? pelo É uma contrário. luta de todos, né? De Sim, todo o sexo, seja masculino, feminino, e a gente só sim. quer igualdade, né? É basicamente isso, igualdade. E outra coisa, né, Alana? Quando Não isso é acontece, rivalização. sim, e quando isso acontece, a igualdade, é bom para todo mundo. A sociedade Com inteira fica melhor, certeza, né? Sobra aquele com certeza. tempinho, dá para dar aquela transadinha, beijar na boca, falar de amor, se cuidar, todo mundo fica mais feliz. Mas nós vamos falar disso. É Alana, verdade. não é? Minha mãe entrou aqui, eu só vejo minha mãe agora em live. Ô mãe, te amo, 6 meses Que sem te ver, vou linda! sobreviver. Minha mãe é Que mesmo linda! linda. Mãe, eu tô Nossa, achando que que eu ando show! parecendo tanto com você, mãe. A minha irmã chegou também de fora. Tá família aqui, ó, só emoção. Então, vamos Que apresentar a delícia! Alana. A Alana é essa maravilhosa. Ela tá à frente de um grupo de gente que pesquisou já, né? Já tem os resultados, né, Alana? Sobre mercado de trabalho e as questões de gênero, né? Os masculinos, os femininos, sempre no plural. E ela veio contar aqui para nós os resultados dessa pesquisa, obviamente pensando também o micro, o macro, né? Pensando no Brasil, pensando no mundo e trazendo aqui para nossa localidade, que é Uberlândia. E a gente está doido para saber, super curiosos e curiosas, para saber os resultados dessa pesquisa, que eu sei que também você teve uma orientanda maravilhosa, né? Vi ela falando outro dia, super top. Como é que ela chama mesmo? Esqueci o nome. O nome dela é Vitória. Vitória, isso. Ah, o nome do meu aqui, ó, o meu é Vitor. E aí foi muito bacana. Eu falei, não, preciso conversar com ela numa live para a gente poder contar para as pessoas que estão conosco aqui essa realidade, principalmente agora, né, Alana? Porque tem o plus da pandemia, tem o plus de várias reformas que vieram e que para alguns foi interessante nas relações de poder, para outros foram perdas, né? Enfim, toda decisão tem ganhos e perdas. A gente precisa avaliar do ponto de vista de quem, minoria, maiorias, enfim, né? E esse plus da pandemia também. Eu penso que isso impactou essa história toda do mundo do trabalho e que a gente talvez não volte nunca mais do mesmo jeito, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas vamos conversar para a gente ver aqui. E vocês aí que estão conosco, gente, pergunta, discorda, concorda, a gente gosta da interação, tá? Alana, é com você. Se apresenta melhor, né? Fala mais de você, da sua trajetória. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui conosco. Agradeço muito a presença de todos vocês. Nesse momento que nós estamos tendo aí uma série de lives, uma chuva de webinários, tantos afazeres, né? A retomada da vida quase normal, né? Muitos já estão aí de volta aos seus respectivos trabalhos, né? Então, separar esse tempinho para discutir esse tema que, para mim, é um tema muito caro. E para a Cláudia, então, nem se fala, né? Uma militante aí. E agradeço especialmente a Cláudia por essa oportunidade, né, da gente sentar para ter esse bate-papo, uma pessoa que eu admiro bastante a trajetória, e ter essa oportunidade de divulgar um pouquinho desses resultados, e mais do que isso, é um bate-papo informal, é algo mais assim, para conscientização mesmo, crítica, para divisão de opinião, de compartilhar experiências, né, não é nada acadêmico, fechado, nada Não. disso, embora tenha sido, né, fruto de um trabalho acadêmico. Então, meu nome, como a Cláudia já adiantou, meu nome é Alana e eu sou economista, pesquisadora da área do trabalho, né, que tem sido uma área que eu tenho me envolvido muito nos últimos anos, dentro do órgão onde eu trabalho, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Econômicos Sociais, que é o CEPS, que é um órgão da UFO, que fica dentro do Instituto de Economia e Relações Internacionais. E lá dentro a gente até tem uma pessoa que está aqui na live que eu vi que entrou, a Esther, né, que é minha colega de trabalho, a gente tem se dedicado bastante a essa temática das desigualdades, né, sexuais ou desigualdades de gênero, para ser mais ampla, no mundo do trabalho. Então, como fruto disso, eu tive uma orientanda, que é uma pessoa muito especial do curso de Relações Internacionais, a Vitória Ribeiro, e que me ajudou aí, né, a construir esse trabalho, para entender um pouquinho de como que está a situação atual. Ou seja, como estão as desigualdades de gênero no mundo do trabalho
E mais especificamente, Cláudia, dentro de um mundo do trabalho muito específico, que você está aí conhecendo muito bem, que é o mundo político, né? Então, esse foi o propósito mesmo de avaliar essa situação. Aí muitos poderiam se perguntar, mas por que, né, falar sobre isso, né? Alguns poderiam pensar, nossa, mas essa discussão já está superada, né? Existe um mundo completamente igual, né? Opa, né? Eu já não concordo com isso, né? E quem pensa assim está completamente alienado do que está acontecendo, mas outros poderiam dizer, tem tanta gente já falando sobre isso, por que falar mais, né? E aí a minha resposta é, falar mais porque não está superado. Enquanto isso não estiver superado, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa conscientizar, e mais do que isso, falar isso numa linguagem mais acessível às pessoas, tentar uma aproximação maior com a comunidade, que eu acho que é uma coisa muito importante e que eu acho que é um dos desafios maiores que a universidade hoje enfrenta, né? É a gente ter essa aproximação real com a comunidade, falar num linguajar que seja mais próximo, para as pessoas entenderem e desfazer alguns equívocos, principalmente sobre o movimento feminista, e são equívocos que algumas pessoas assim já assimilaram de forma tão ferrenha, né? Já entendem o movimento de uma forma tão restrita, e talvez isso seja o grande problema para a gente não ter mais engajamento dentro desse movimento e não ter mais pessoas reivindicando esse mundo mais igual, que, como você falou, todos saem ganhando, né? Na verdade, um mundo com menos desigualdades, né, com menores desigualdades, sejam elas de gênero, sejam elas de classe, seja ela qual for, né? É um mundo mais eficiente do ponto de vista econômico, inclusive, né? Então, não é só uma questão de justiça social, mas do ponto de vista econômico, já que alguns, né, para alguns isso é o que mais vale, né, infelizmente, do ponto de vista econômico é interessante, é importante também. Então, para falar um pouquinho sobre trabalho, acho que assim, o objetivo fundamental que motivou esse trabalho nosso, né, foi justamente verificar isso, a persistência das desigualdades de gênero no mundo do trabalho. Como a gente sente isso na pele, né, Cláudia, no nosso dia a dia, a gente tenta, através da pesquisa, mostrar isso por meio de dados. E os dados, acreditem, pessoal, ainda são muito insuficientes para retratar essa realidade dispar, né, essa realidade tão assimétrica que nós, mulheres, em geral, sentimos. E detalhe, nós, mulheres, sentimos de formas diferentes, né? Eu e a Cláudia sentimos diferente de outras mulheres. Então, isso demonstrando que essa discussão, né, do feminismo, ela tem todo um enlace, né, que é super importante com a questão da raça. Por exemplo, da raça cor, né? Uma mulher negra, né, vai sentir essa exploração das mulheres de uma forma distinta, vai sofrer isso de uma forma diferente de que uma mulher branca. Uma mulher trabalhadora vai sentir diferente de outra que não é trabalhadora, que talvez esteja mais bem posicionada no nível de renda. Então, por isso que essa discussão do feminismo, ela necessariamente engloba outras temáticas como raça, classe, cor, né? Então, assim, é uma discussão muito rica e a gente precisa trazer mais pessoas para dentro desse debate. Se você quiser acrescentar alguma coisa. E outra coisa bacana, Alana, que eu fico pensando, essa interseccionalidade, ela é fundamental hoje. Não tem como pensar qualquer temática, pesquisa, resultados, sem esses diagnósticos, né? De classe, gênero, raça, etnia, faixa etária, idade, porque a gente vive muito mais, entender, inclusive, que nós estamos nos tornando um mundo, um país e uma cidade de pessoas mais velhas. Outro dia a ONU, inclusive, mudou os critérios de classificação de faixa etária. Não sei se você viu, mas achei muito interessante. O mais interessante é que agora eu sou jovem. Adoro. Enfim. Então, mas é mesmo. Por quê? Como a gente vive muito mais, em alguns países, 90, 100 anos, a gente ainda um pouco menos, né? Por conta de morrer do coração, de algumas questões que a gente não faz tanto exercício, né? Enfim, tem povo aí que vive um pouco mais, mas a gente vive muito mais. Então, metade da nossa existência hoje, né, vai ser da maturidade à velhice, né? Então, se não tiver nada, nenhuma intercorrência, né, no meio do caminho, e uma boa morte, eu fico sempre pensando, é morrer velhinho na cama, assim, ó, velhinho, aí suspira, morre, eu trabalho para ninguém, não ficou doente, né? Tudo de bom. Mas com essa realidade que a gente vive, eu não sei não. Enfim, então, queria colocar da importância disso. A questão do feminismo, eu acho muito engraçado quando alguém se diz não feminista, né? Aí eu falo assim, opa, então volta para trás seu direito de votar.
Volta para trás seu direito de usar calça comprida. Volta para trás seu direito de estudar. Volta para trás seu direito de gozar, que é só a partir do século XX. Volta para trás distribuição de tarefa. Volta para trás creche. Volta para trás delegacia de mulheres. Volta para trás. Mas eu vou te contar uma coisa deprimente. Há uns 30 anos atrás, que eu tô nessa história há 28, 30 anos, né? Não faz conta não, tá? Eu pensava assim, nossa, tem questões que a gente não vai mais precisar conversar delas. Elas já estão superadas. Vamos para frente, estão superadas. Só que não, né? Não. A gente está tendo de novo, quando a gente fala as coisas, explicar o que está falando. Porque a era fake news, algoritmo, direcionamento, está arrebentando conosco. Então, é muito bacana a gente trazer uma pessoa para falar de uma pesquisa científica, numa linguagem fácil. Eu sempre acho que o bom é aquele que traduz o difícil numa linguagem fácil. E eu sei que você faz isso porque eu te ouvi. E aí a gente falar disso não é demais, né? Não tá nada dado. Com certeza não. A pandemia mostrou isso. A jornada de trabalho das mulheres na pandemia. Gente, quem está sustentando a economia na pandemia? Vamos combinar. A Lana vai contar para nós, mas as leituras que eu tenho e a militância já conta, mas você vai contar. Quem que sustenta o planeta na pandemia? E de graça, muitas vezes, sem remuneração. Mais do que isso, né? Assim, fora mesmo do contexto da pandemia, quem sustenta o próprio sistema capitalista, né, Cláudia? Isso, é o trabalho reprodutivo. Sim, eu fui agora no Quem faz esse trabalho, em geral, são as mulheres, né? Então, assim, nesse trabalho que nós fizemos, que nós desenvolvemos, eu e a Vitória, a gente percebeu, né, por exemplo, né, só para colocar quem está nos ouvindo aqui, né, a par de alguns dados, né, que denotam essa persistência das desigualdades no mundo do trabalho. Por exemplo, muitos vão argumentar que a mulher hoje já está no mundo do trabalho, fazendo e acontecendo, cargos de liderança, embora isso seja, na verdade, uma grande minoria, né? Mas os dados ainda nos mostram que a participação das mulheres na força de trabalho, ela ainda é menor que a dos homens. Por exemplo, do total de homens em idade ativa para o trabalho, 73% estão na força de trabalho. Mulheres é 53%. Então, isso já mostra uma diferença, né? E com um detalhe, né, Alana? Sim, com um detalhe. Nós somos a maior parte da população, né? Com certeza, a maior parte das eleitoras, na maior parte dos lugares, e, no entanto, isso não equivale a cargos de chefia, nossa representação. De representação, de empowerment. Eu não gosto muito desse termo, não. Eu prefiro autonomia, o antigo autonomia. Esse termo vem muito carregado de muita coisa, não gosto. Mas, assim, essa questão dessa busca por autonomia. Então, as mulheres não estão bem representadas, não, como deveriam. E, gente, não basta só ser mulher. Deixa eu fazer esse parênteses aqui, ó. Tem vagina. Não, não é isso. Né? Tem vagina e projeto. Né? É isso. Né? A mesma coisa com relação aos homens. Não é só ser mulher. Agora, é importantíssimo que tenha mulheres. Se a gente é a maior parte da população, se a gente é a maior parte da força produtiva, a gente tem que estar representada. É ou não? Com certeza, Cláudia. As taxas de desemprego, nós já sabemos também que elas são mais elevadas para nós, mulheres, né? Por exemplo, no ano passado, na média do ano, ela foi de 13% para as mulheres, enquanto que para os homens foi de 9%. É uma diferença muito significativa. Se você olha nesse contexto de pandemia, os últimos dados do IBGE nos mostram que nesse trimestre que vai de abril a junho, né? Abril, maio e junho, que é um trimestre tipicamente pandêmico, podemos assim dizer, as mulheres tiveram uma taxa de 15% de desemprego e os homens foi aproximadamente 12%. Então, sempre tem uma diferença. Se a gente levar isso para o campo da cor e da raça, a coisa é muito pior. Porque, por exemplo, no ano passado, as mulheres de cor preta, né, declaradas pretas, tiveram uma taxa de desemprego de 17%. E, por outro lado, os homens brancos tiveram uma taxa de 7,5%. Então, é uma discrepância muito grande, muito intensa. Então, são esses dados que nós estamos querendo, vamos dizer assim, ratificar, né? Mais uma vez, mostrar, declarar isso para chamar a atenção das pessoas. Outra questão que sempre me incomoda muito é a questão do rendimento médio das mulheres vis-à-vis o rendimento dos homens, né? Os dados da PNAD já nos mostrou também que, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, que são os 3 primeiros meses, né, pessoal? Janeiro, fevereiro e março, o rendimento médio dos homens foi de 2.574. Os das mulheres, 1.995. Então, nem vou entrar no mérito de que são rendimentos médios baixos para uma economia como o Brasil, de forma geral. Mas
quero focar isso, a diferença. E mais que isso, a gente já fez um trabalho dentro do CEPS, eu e a Esther, para falar um pouco sobre essa questão. Ah, Esther, deixa eu mandar um beijo para a Esther, que ela é Ela está aqui. maravilhosa. Tá, não vi, acolhedora. Deixa eu falar um oi para ela. Entrou. Eu falo o nome de todo mundo. Luziana Artesanato, se você quiser coisa boa, peça boa, exclusiva, única, artesanal, Luziana Artesanato. O meu irmão Hugo, Slay, seu fofo, só gente fofa. A Nívia, inclusive, fez um comentário aqui, muitos cargos de chefia com salários menores. Vamos falar disso também, e é fato. E com um detalhe, gente, salários menores, mas até onde eu sei, as mulheres têm mais escolaridade que os homens em vários níveis. Então, justificaria salários menores, né? Olha só que doido. Guimarães, Gisele Guimarães, obrigada. Lucilane, que saudade, poeta Lucilane. Lucilane, traz um dia numa live um poema seu. Aí você entra e recita para nós. Traz um. Mulher na política. Traz Lucilane. Adoro. Aliás, a gente sempre teve na política. A partidária que é uma escolha dentro, mas a gente sempre teve. Aí, pode falar. E aí você estava falando. Esse trabalho que nós fizemos, né? A Esther e eu, ela até mandou um beijo pra gente aqui agora. Obrigada, Esther. Beijão para você também. Obrigada pela sua participação. A remuneração média em Uberlândia mesmo, nosso município, a gente olhou para o ano de 2017, que é o dado que a gente vai ter mais recente, para os homens com superior completo, era de R$ 6.370. Para as mulheres com superior completo, R$ 4.530. Nossa, é uma diferença muito grande. Muito grande. O que a gente percebeu é que quanto maior o grau de escolaridade, maior tende a ser essa diferença. Olha que coisa louca. E mais do que isso, nós verificamos que para dentro de uma mesma ocupação, Cláudia, a gente isolou esse fator, então. Para dentro de uma mesma ocupação, com o mesmo grau de escolaridade e para o mesmo quantitativo de horas semanais, ainda persistem as diferenças salariais. O que nos leva, portanto, a atribuir isso a uma questão sexista. Sim! E isso é inadmissível, vira até misoginia, o ódio às mulheres. Eu penso que a nossa sociedade é uma sociedade que odeia mulheres, porque não tem condição. Espanca mulheres, mata mulheres, põe salários menores com mulheres com mais escolaridade, competência e qualificação. É uma sociedade que odeia mulheres, não é não? Eu fico muito assim esclarecida. E, por exemplo, quando você pega por determinadas regiões do país, como a região norte e nordeste, você vai perceber que a predominância de mulheres chefes de família, né, Cláudia? Sim, é muito chefe de grande, família, mãe ganhando menos. Sim, os filhos Exatamente. Geralmente ficam com as mães, culturalmente falando. É claro que às vezes os pais ficam, mas de um modo mais geral, ainda com as mães. Então, assim, não tem cabimento. Isso, gente, é prejuízo para todos. Eu penso, inclusive, chegando no legislativo, fazer projeto de lei para premiar aquelas que fazem o dever de casa e para, de alguma forma, colocar em termos de imagem aquelas que não fazem o dever de casa, destacar esse valor negativo, porque não é possível. E é possível fazer esse tipo de coisa. Eu vejo hoje empresas, eu fui numa grande empresa recentemente falar com os CEOs, exatamente porque eles queriam concorrer ao prêmio pela ONU, aquele igualdade racial, de gênero, tinha uma premiação lá pela ONU. E aí eles queriam, então, fazer ações dentro da organização para implantar serviços condizentes com essa premiação. Então, a gente começar a fazer alguma coisa assim, estimular aqueles que fazem o dever de casa e o algo a mais, para ver se sai desse lugar, porque não tem condição. E aí pode ser via projeto de lei, né? E ter algumas especificidades da cidade de Uberlândia. A gente tem, por exemplo, o Prêmio Excelência Cidadã aqui, que a Câmara, junto com o CDL, fornecem para organizações de responsabilidade social. Eu não estou falando de obrigação, não. Obrigação é obrigação, né? Por exemplo, isso é discriminação. Eu considero discriminação. Se entrar na justiça, ganha. A mulher ganhando menos que o homem, mesma função. Né? Não faz sentido, é discriminação. E detalhe, né, Cláudia, você falou uma coisa importante aí, né? Para que isso se torne, né, projeto de lei, né, é muito importante, que é o ponto fundamental desse trabalho que nós fizemos, ter mulheres, né, nesse campo legislativo. Se você não tem, se nós estamos subrepresentadas, dificilmente, não vou dizer que é impossível, é claro que existem homens que estão nessa luta aqui conosco, que entendem essas demandas, mas se você não tem mulheres nesse campo, né, nessa dimensão política, dificilmente você vai ter esse tipo de proposta, você vai colocar na pauta esse tipo de interesse, de necessidade, que é característico do oprimido, que no caso é o sexo feminino, né? Então, esse é um problema
E colocar como grave. prioridade também, né? Então é uma questão, nas relações de poder, é uma questão de estar no lugar, naquele lugar, né? Vivenciar aquele espaço e poder argumentar de forma qualitativa, né? O debate ficar mais consistente e mostrar, inclusive por A mais B e com dados, de que isso é bom para todo mundo, não é só para as mulheres, não. Eu canso de falar isso, tem 30 anos só que a gente fala isso. Melhorar a vida das mulheres é melhorar o mundo. Todo o mundo melhora, principalmente das mulheres pobres, negras, aí você melhora mais ainda o mundo, né? É direta a relação. Com certeza. Voltando a esse tópico da subrepresentação feminina na política, né? É um dado que eu vejo com muita preocupação, sobretudo por o Brasil ser essa economia que ele é, essa potência que ele ser o terceiro país na América Latina com menor número, menor participação de mulheres dentro da Câmara dos Deputados, né? Então, isso já demonstra aí, por exemplo, quando a gente olha, tá certo que é um índice que tem algumas fragilidades, mas quando você olha o Gender Gap Index, né, que é um índice que ele é construído para verificar a igualdade entre homens e mulheres no mundo, né, em vários países, em 4 dimensões específicas, uma delas é a dimensão política, né? Sim. Quando você olha a posição do país nesse subíndice, é ainda mais assustadora, porque é a 104ª, né? 104ª, nós estamos com queima um filme em nível nacional e internacional. Assim como quando a gente viola direitos humanos, assim como a gente, quando queima a Amazônia e perde mercado lá fora, né? Quer dizer, é um horror. Exato, é um horror. Então, assim, o que a gente tentou mostrar nesse trabalho, né, que a situação da mulher no mercado de trabalho ainda é grave nesse sentido, porque ela está, vamos dizer assim, ela está cada vez mais, a gente observa, né, que as desigualdades elas vão se moldando a partir de outras formas. Às vezes você vê mais participação feminina no mercado de trabalho, isso é verdade, os dados demonstram isso. Houve um aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, mas sob que condições, né? Que é uma questão fundamental. O que a gente está querendo dizer é que essas desigualdades, elas vão se moldando e se renovando para se reproduzir de outras formas, como, por exemplo, na segregação ocupacional, que é um fator, assim, muito ligado à questão da divisão sexual do trabalho, que eu vou falar agora mesmo. Ou seja, o que é essa segregação ocupacional? Tem espaços onde as mulheres, definitivamente, elas têm uma barreira imensa para entrar ali, para estar ali, e a participação delas é muito minoritária. A gente precisa mudar isso. Enquanto a gente não tiver uma representação mais abrangente de mulheres em determinados setores, determinadas atividades econômicas, não dá para você falar que tem igualdade. Sim, mais do que isso que a gente acabou de falar, o salário. Enquanto você tem essa disparidade, novamente, você não pode falar em igualdade entre os sexos, né, igualdade de gênero dentro do mercado de trabalho. Então, são várias etapas para serem vencidas ali e que persistem de distintas formas, né, como fruto de uma discriminação sexista mesmo. E aí tem várias questões que eu queria desenvolver. Deixa eu agradecer aqui a Patrícia, Mariana, Zé Augusto, seu fofo, da juventude. Ah, juventude é tudo. Adoro. Aqui, a juventude, né? A ONU me chama agora de juventude. Eu tô com isso na cabeça. Adoro. Ah, só gente boa aqui, ó. Reiko, Arnold, Lucas, seus fofos. Deixa eu te falar outra coisa. Você falou da restrição das mulheres no trabalho e tem um outro aspecto, que é a mulher ser colocada como tendo lugar naquele trabalho por ser extensão do lar, que são trabalhos de cuidado. Atividades de cuidado. Sim, atividades de cuidado. Uhum. É muito doido. E aí, gente, vamos prestar atenção, porque é nos detalhes. Essa história começa nos detalhes. Quando você pensa em educação fundamental, que a maior parte das professoras são mulheres, elas são chamadas de tia. Ué, mas se é tia, é parente, não precisa nem de salário, é tia. Não precisa de condições de trabalho, não precisa de nada. Na medida em que vai aumentando o número de homens, e aí no ensino médio, na graduação, não é mais tia. Aí é professora, então agora é profissional. Então é como se fosse uma extensão do lar, lavar, passar, cozinhar, levar, buscar, etc. E que são atividades menos valorizadas. A gente sabe que quando a mulher entrou no mercado de trabalho, a mulher é branca, né? Porque a negra está desde sempre como escrava, né? E muitas vezes agora como funcionárias domésticas por não terem tido estudo e as consequências também de 400 anos de escravidão nas costas, que não é pouca coisa. Eu tenho na linhagem aqui, todos nós temos, a gente só não sabe, né? Caboclo, negro e índio. Do lado do meu avô índio, né, mãe? Me conta se é isso mesmo.
do meu pai caboclo e negro. Enfim, mas eu não sofro pela cor da pele como aquela que tem a pele mais escura, e eu sei disso. Né? Mas, ao mesmo tempo, como historiadora, a gente... Não existe monopólio da palavra, né? A gente fala também disso porque a gente é parceiro na luta. Sempre foi, não é agora. Né? Fala um pouquinho disso para nós. Só fazer um parênteses aí, eu estou lembrando aqui que eu tirei essa tabulação recentemente, né? O Brasil hoje, quem faz trabalho doméstico hoje no Brasil, né? 62% mulheres negras. 62%. 31% mulheres brancas. 5% homem negro. 2% homem branco. Né? Então, vai ao encontro do que você está falando, né? Essas atividades, né, domésticas, atividades de cuidado. Dessa linhagem, né, dentro da economia feminista, de chamar a atenção para a divisão sexual do trabalho. Eu acho que é um ponto fundamental para entender essas disparidades no nível do trabalho. Mas aí muitos podem se perguntar, mas o que é isso, né, Cláudia? Divisão sexual do trabalho. Talvez quem não está muito familiarizado com essa temática, com esses termos, é bom a gente explicar bem assim, de forma bem simplificada, né? Divisão sexual do trabalho é a atribuição dos papéis sociais de acordo com o gênero, né? E quando que isso aconteceu? Mais especificamente... funções, mas é a mesma coisa. Mais especificamente... funções, mas é a mesma coisa. Funções. Na história a gente usa termos funções. A psicologia usa muito papéis, a economia também, mas é a mesma coisa. Exato. E aí a gente se pergunta, mas qual que é o estopim disso, né? E a gente gosta muito de referenciar isso no nascimento, mesmo no surgimento do capitalismo, né? Como você bem sabe, né? Então, é a partir desse surgimento do capitalismo que a gente tem o nascimento dessa divisão, né, dos papéis, né, das funções sociais para os gêneros, né? Muitas vezes com justificativas esdrúxulas, né? Do ponto de vista, assim, argumentos biológicos, coisas muito ridículas para serem citadas aqui. Mas, enfim, aí a partir... juridicamente registradas, a mulher era incapaz, era considerada incapaz, junto com o pródigo. Sim, é estranho pensar que do ponto de vista jurídico, né? Isso já foi mas fundamentado. Mas as foram neutras, né? Vamos combinar. Né? A gente só faz de conta, ficção jurídica, todos iguais perante a lei e exercer cidadania. Realmente. Mas nunca foi. Mas enfim. Agora tem que ficar mais pertinho para você me entender. Tá jóia. Porque só tem um buraco. Mas o que acontece nesse momento, né, que a gente tem que entender, é que com a chegada do capitalismo no mundo, né, existe uma divisão no mundo do trabalho. Isso é uma questão muito importante. O trabalho, ele se fragmenta, né, ele rompe. E aí você passa a ter um universo que é o trabalho produtivo, denominado produtivo, que é aquele que você faz, teoricamente, fora de casa. Hoje em dia a gente está fazendo dentro de casa também, né? Home office. Mas e tem o trabalho reprodutivo, né? Que é um trabalho fundamental para a sociedade, mas que ele tenta, assim, o sistema tenta invisibilizar esse trabalho, né, Cláudia? Existe um esforço muito grande de invisibilizar ele, porque ele não é pago e o sistema se beneficia, obviamente, disso. Alguém está se beneficiando de um trabalho que não é pago. E que trabalho é esse, né? É o trabalho de, entre aspas, produzir um ser humano, de criar uma pessoa, né? A gente já não vem prontinho assim para o mercado de trabalho. Existe todo um processo, né, de criação da pessoa. Até hoje, adultos, alguém tem que lavar, passar a roupa que eu vou vestir, eu tenho que estar em condições minimamente estáveis do ponto de vista fisiológico, psíquico, né, emocional, para eu ter condições de vender a minha força de trabalho. Então, alguém está cuidando disso. De colocar no currículo. Sou a favor de pôr no Lattes. Mãe por tanto tempo, que ela foi doutora, gestora em lavar, passar, cozinhar, levar, buscar, perfeito, ensinar. Perfeito. Né? Eu tenho visto muitas mulheres na academia fazer isso. Eu tenho achado super interessante. Então, assim, é um trabalho que tenta ser realmente... A questão parental, eu nem vou entrar no mérito, porque aí é que realmente a responsabilidade sempre foi maternal, né? Sempre foi a questão da mulher, né? Cuidado dos filhos, ajudar a fazer tarefa. Então, assim, é disso que nós estamos falando. Ninguém nasce pronto. Então, tem todo um trabalho que é de reprodução das pessoas e, por conseguinte, de trabalhadores. Então, assim, para que o sistema, né, consiga incorporar essa mão de obra, ela já foi devidamente
criada, né, de certo modo, Sim. e quem tem feito esse papel historicamente somos nós, mulheres. Aí algumas pessoas vão argumentar assim, nossa, Alana, mas que é isso? Isso já está superado, né? As mulheres estão lá no mercado de trabalho fazendo acontecer, as divisões acontecem dentro de casa. Não é bem assim, claro, né? Existem muitos lares que essa divisão ocorre. O meu lar, por exemplo, eu posso dizer que eu sou privilegiada em relação a tantas mulheres, porque aqui acontece essa divisão. Mas até do ponto de vista cultural, não vou mentir, ainda persistem questões que eu acho que é atribuição minha, e eu acho que isso acontece com E muitas outra mulheres. coisa, a carga mental. Você não faz, mas você tem que ficar mandando fazer como se o outro não soubesse o que tem que fazer. E mandar fazer. Eu acho que esse papel mesmo, Tem que parar. Tem a gente ainda assume mesmo, de olhar o que precisa ser feito, né? A gente tem disso ainda, por mais que a divisão ocorra, a gente ainda é organizadora dessa instância. Nas empresas isso chama coordenador. Eu percebo isso, realmente, isso acontece mesmo. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que ainda os dados mostram, né? E assim, gente, vamos falar a verdade, nem precisaria de dados para isso, né? Olha, talvez no seu universo, no seu contexto seja outro, mas olha para a casa dos seus pais, olha para a casa do seu tio, da sua amiga, vê se é isso, né? Essa divisão que você percebe, né? E você vai, obviamente, se você for honesto, vai dizer que não, né? Que é claro, esse trabalho recai, via de regra, mais sobre as mulheres do que os homens. Mas os dados da PNAD, que é a pesquisa feita pelo IBGE, nos mostram que por exemplo, em 2018, as mulheres despenderam o dobro do tempo que os homens despenderam com as atividades domésticas e as atividades de cuidado. Ou seja, as mulheres declararam, em média, gastar cerca de 22 horas e os homens 10. Então, assim, os dados mostram isso. A nossa realidade, se a gente for franco, a gente percebe também isso, que essa divisão realmente ela ainda não é justa. E o que agrava ainda mais a situação, o fato de que agora nós estamos no mercado de trabalho. E se nós não temos uma divisão mais equânime, né, dentro do lar, do contexto doméstico, das tarefas domésticas, isso vai ter impacto na nossa inserção no mercado de trabalho. Isso é muito óbvio, né? Que a gente não vai se inserir da mesma forma que os homens, e certamente nós vamos ter, por exemplo, eu já vi muito esse argumento, né? Menos promoções porque, ela é mulher, ela precisa de mais dedicação para o lar, para os filhos. Ela não vai estar disposta a ir para tal cidade porque ela tem que cuidar dos filhos, não sei o quê, papapá, né? Então, isso vai condicionar a forma como nós nos inserimos, vai condicionar essa questão da segregação ocupacional, em quais espaços que você vai ter mais mulher, como você falou, nas atividades de cuidado, porque é ali que é o espaço da mulher, é ali que é trabalho feminino, então vai ter esse problema. E mais, isso vai ser extremamente problemático, esse uso do tempo, no mundo político, nesse mercado de trabalho muito específico, que é o mundo político. E ele é um espaço, né, Cláudio, fundamental para a gente diminuir essa disparidade, porque é lá dentro que a gente vai conseguir mexer nas outras instâncias. Exatamente. É lá dentro que a gente consegue, né, tentar, do ponto de vista institucional mesmo, sim, tentar superar esse paradigma sexista, né? Embora, claro, eu acho que do ponto de vista cultural, o trabalho é, assim, gigantesco também, mas se você estiver no legislativo, você consegue acessar o ponto de vista cultural também, né? A dimensão cultural, através de leis, né? Então, o mundo político, a mulher vai ter diversas barreiras, que a gente estava conversando sobre isso no nosso trabalho, né? Além daquelas que são materiais, que barreiras são essas, né? A questão do tempo, que a mulher não vai dispor da mesma quantidade de tempo que os homens, a questão do capital, do financeiro, porque, como a gente falou, as mulheres ganham menos do que os homens historicamente, né? E isso ainda não mudou, muito pelo contrário, ela está se qualificando, ainda está ganhando menos. O sistema político pode contribuir muito. A forma como o desenho político partidário é feito aqui no país, por exemplo, pode, sim, discriminar ainda mais e deixar mais mulheres de fora disso. E mais do que isso, networking, né, que é outra questão fundamental dentro do mundo político e que a mulher vai ter menos condições de estabelecer também, em função desses fatores, né? Mas mais do que essas barreiras materiais, o que a gente gosta de destacar é a barreira cultural, Cláudia. Por quê? É o sexismo, é a discriminação por sexo, porque ainda persiste aquele pensamento, né, de que não é um espaço para a mulher. É difícil ainda para...
naturalizando, né? Como se fosse genético, como se a gente tivesse um gene de cuidar, Sim. um gene de lavar, de passar. Gente, os melhores cozinheiros do mundo são homens, tá? Só que a remunerada, sem remuneração é a da mulher. Os É melhores verdade. cozinheiros do mundo são homens. As mulheres estão sentando no azulejo, estão pilotando o caminhão, que dá menos despesa, bate menos, por isso que tem o seguro mulher. Então, nós não somos vítima, não. Mas é canseira. É canseira a gente não ter reconhecimento, né? Muitas pessoas não têm reconhecimento. Deixa eu dar assim, exemplos práticos disso que você falou. Muito raramente você vai ver uma pessoa, um homem, num processo seletivo e alguém perguntar para ele numa entrevista de emprego: quantos filhos você tem? Qual que é a idade deles? Com quem eles vão ficar para você trabalhar? Perfeito. Gente, que vontade de avançar. Eu sou pela cultura da paz, tá? Meu avançar é só simbólico. Né? Porque quando a gente usa simbólico, a gente não faz, né? Então é ótimo, assim é bom. Ou então, outra situação, você tem que escolher, né? Eu vou ser mãe, professora, voluntária e mais vereadora? Será que cabe? Né? O homem, será que ele tem que pensar isso quando ele faz uma escolha? Será que ele tem que abrir mão de algum espaço da vida? Entendeu? E olha que aqui em casa tem 3 cuecas, não é brincadeira, não. É claro que chora rios de lágrimas para lavar a louça, né? Principalmente no final de semana, mas a louça é deles. Né? Um tem 14, o outro tem 16. Quero nem saber. Né? Então, assim, fez xixi na tampa do vaso, vai lavar o banheiro. Né? Enfim. O pinto torto, não é possível. Fala, senta. Essa coisa, né, da pessoa fazer xixi em pé. Eu não entendo isso. Só quando eu tô na estrada e não tem banheira. Aí eu faço balanço, né? Por que a pessoa não senta? Será que ela acha que vai cair alguma coisa? Não cai, pessoas. Senta. Ninguém tem que fazer xixi em cima do xixi seu, né? Então, sabe umas coisas básicas assim? Né? Então, 3 cuecas aqui em casa. Claro que meu voto vale 4 para as coisas andarem direitinho, mas, né? Então, acho que são situações muito concretas. São. E eu acho assim que além dessas barreiras, né, que nós mulheres enfrentamos do ponto de vista material, né, o cultural realmente, Cláudia, é o mais significativo, é o mais pesado, porque muitas vezes a mulher chega ali, ela tem acesso, ela se candidata, ela chegou ali, apesar de todas essas barreiras que eu comentei agora. Mas ainda assim ela não é eleita porque as pessoas têm dificuldade de votar em uma mulher. E, pasmem, mulheres. Mulheres têm dificuldade de votar em mulheres muitas vezes. E isso, os dados que a gente até colocou no trabalho do TSE, mostram um pouco disso, né? Houve uma evolução no número de mulheres se candidatando, por exemplo, que se candidataram na última eleição para a Câmara dos Deputados, 32% desses candidatos, 32% eram mulheres. Né? Em contrapartida, 15% foram as eleitas dentro da Câmara. Então, o próprio TSE chamou atenção para esse crescimento que está havendo das candidaturas de mulheres, mas não está tendo um crescimento acompanhado, ainda pelo menos, né, do número de mulheres eleitas, efetivamente eleitas. Então, a gente tem que romper esse paradigma de achar que não é um local, um espaço para mulher. A gente tem dificuldade de enxergar mulheres em cargos de liderança. Aí muitos vão argumentar que as mulheres não têm as capacitações requeridas, as habilidades, né, para esse cargo político, para a dimensão política. São tantos argumentos esdrúxulos, tanta coisa que foi socialmente construída e que tem um significado. Isso não é à toa. Tudo isso constitui relações de poder, né, Cláudia? Você, claro, melhor do que eu, sabe falar sobre isso. Então, são relações de poder que estão beneficiando necessariamente alguns grupos e, mais do que isso, que estão sustentando um sistema econômico que a gente conhece muito bem, que é o capitalismo. Uma coisa bacana da gente completar aí. Esther, obrigada, viu? Esther que me passou seu contato, Alana. Gente, não precisa ter dinheiro na vida, a gente precisa ter contato. Deixa eu te contar. Fiz a pré-campanha sem gastar R$1. Mentira, R$90. Com criatividade, gente voluntária e eu aprendendo a mexer nos bereguedé do Story. Você não tem noção. E com voluntariado. Né? É possível. É possível. Agora toca a vaquinha aí, né? Porque aí precisa de uns adesivos, umas paradas. Mas deixa eu te contar uma coisa. A primeira mulher que eu li, falando de divisão social do trabalho, não sei se está na sua bibliografia. Se não tiver, põe, porque ela é ótima. Elizabeth Souza Lobo. A classe operária tem 2 sexos. Eu vou anotar, porque esse eu não conheço. É fantástica. Ela foi uma das primeiras. A classe operária tem 2 sexos.
E aí ela vai fazendo toda uma análise. Não é só uma questão de classe social, é uma questão também de gênero. E a gente está aqui conversando como é que a gente vai inventando umas paradas que traduzem as diferenças em desigualdades. Porque esse é o problema. Não tem problema ser diferente. Todos somos diferentes, aliás, cada um é único. Mas o problema é traduzir as diferenças e desigualdades. Então, nesse sentido, teve um avanço bacana. As ações afirmativas, né? Do ponto de vista da política, a política de cotas. Sim. Inicialmente, não. Só punha para cumprir vaga. Ainda hoje a gente tem mulheres laranja, mas muito menos. Muito menos. Né? Porque também não é só com a cota. Você tem que criar infraestrutura para elas estarem, né? Então ela vai para um curso, vai para um congresso, precisa levar filho, tem alguém que vai cuidar desse menino, tem uma creche, tem um trem, né? Enfim. Então, ou então, quem vai ficar, né, com essas crianças? Como é que é isso? Então, tem que criar condições para. Eu vejo que isso diminuiu o número de mulheres laranja, vejo como avanço, acho bacana. Vejo também que as mulheres têm repensado, as mulheres que não votavam em mulheres. Vejo isso, essa problematização, no sentido de que a tranqueira está tão grande e a maior parte da tranqueira são homens, e são homens desqualificados, sem noção. Eu chamo de GSM, Grupo do Sem Noção. Né? Então, qualificado ou não é uma questão só de ser homem ou mulher. A gente tem gente qualificada dos dois lados. Por outro lado, as mulheres estão aí com mais escolaridade ganhando menos, né? Então, é uma contradição, né? Porque não faz sentido esse tipo de coisa. Então, esse é um aspecto. E o outro, que você falou muito bem, esse acúmulo de dupla ou tripla jornada e a temporalidade do feminino, que passa a ser uma temporalidade muito diferente do masculino em termos dessa distribuição do tempo e de afazeres. As pessoas falam assim, mas hoje está tudo mais fácil do que na minha época, nananã, porque agora tem eletrodomésticos. Muita calma nessa hora. Eu nunca vi a comida indo para dentro do micro-ondas sozinha, saindo sozinha. Eu nunca vi a roupa indo para a máquina de lavar e ela sai sozinha, ela se dependura e ela se passa. Não. Alguém fez isso é trabalho. E fez isso, levou um tempo. Então, tempo, trabalho, só não é remunerado. E tá bem conveniente não ser, né? Na França, eles começaram, você viu um projeto na França? Eles começaram a remunerar a dona de casa, porque estava ruim o mercado. Não foi também porque são legais, bacanas, não. É porque, não, né, tem um viés econômico por trás, né? Mas eu queria comentar duas questões, né? A primeira, né, que essa questão de remunerar esse trabalho, né, é uma saída, mas com certeza você também já leu a Angela Davis, né? Ela vai criticar um pouco sobre isso também, né? Colocando aí que talvez o ideal seria isso ser arcado de alguma forma pelo Estado, né? Agora, sob que condições? Isso a gente tem que repensar. Isso é uma questão, assim, para o longo prazo. É um trabalho grande mesmo para repensar isso. Isso é superar todo um sistema, uma estrutura de poder que está vigente há muito tempo, né? Mas até a outra coisa que eu né, queria... Alana? Eu não sei se você se lembra, mas eu já assinei várias... Mulher... Deu certo. Tinha travado aqui. Não, é a bateria que tá acabando, bem. Agora eu pus a bateria? Mas eu tô vendo aqui, ó, a Jaqueline, né? É uma grande amiga minha prima, uma querida. Ela tá falando aqui, amei essa remuneração para donas de casa. O Brasil tem que adotar. A gente tá falando sobre isso já, que eu não sei se você chegou a tempo. A gente tá falando justamente sobre o quanto que o sistema se beneficia desse trabalho não pago, né? Que é o trabalho reprodutivo, que em geral é feito pelas mulheres. Mas o que eu ia comentar, Cláudia, uma coisa que me veio aqui na cabeça agora, que eu acho muito importante, que além dessa questão do tempo, em função dos afazeres domésticos, que em geral ficam nas mãos das mulheres, etc., existe um ponto que é, assim, fundamental, crucial hoje para entender também o uso do tempo pela mulher, que é a questão do mito da beleza. Eu adoro esse ponto, né? Eu não sei se você já chegou a ler o livro da Naomi Wolf, O Mito da Beleza. É um livro sensacional, recomendo para todas as mulheres que estiverem aqui, para os homens também. E é um livro que vai falar um pouco sobre isso. A gente evoluiu em muitos aspectos, né? Conquistamos muita coisa dentro desse movimento feminista, mas um ponto que nós ainda somos coibidas e que serve como forma de nos oprimir, de nos trazer na rédea curta, é justamente o mito da beleza. Pensa quanto tempo que as mulheres, em geral, gastam, né, com essa questão da beleza, do dinheiro, padrão. Gente. Tempo e dinheiro. Depilar é caro, tirar a sobrancelha é caro, usar laser para não nascer mais os cabelos e virar corda é caro,
fazer unha, eu sou alérgica, mas eu fiz para combinar com a identidade visual. É caro, Então, é uma forma também, né, de controle, de coerção da mulher e tem sido cada vez mais empregada no período mais recente. Porque a própria Naomi Wolf fala no livro dela o seguinte, até as propagandas que a gente vê hoje de limpeza, etc., elas estão já partindo para um caminho de divisão dos sexos, né? Elas já chamam o homem, hoje em dia você vai ver aquele Doutor Músculo, né, aquela propaganda Doutor Músculo, ela já coloca também como uma atribuição do homem, etc, etc. Então, domésticos que antes eram muito vinculados ao feminino nas propagandas, agora eles estão sim, tá tendo uma desvinculação, tá ficando mais assim, tá tentando reduzir um pouquinho disso, né? Mas, por outro lado, olha as propagandas da questão estética, o padrão que a mulher tem que seguir, a pressão que ela sofre é muito diferenciada em relação aos homens, é muito diferenciada. E a cada dia surgem mais procedimentos, surgem mais necessidades. E para a mulher acompanhar isso, para ela conseguir, né, esse estereótipo que, aliás, é impossível, é importante que ele seja impossível, porque tem uma indústria que lucra muito em cima disso. Para a mulher conseguir isso, ela desfaz de muito tempo, muita energia que ela podia estar usando para outra coisa, inclusive para progredir profissionalmente, né, do ponto de vista acadêmico ou não, para fazer outras tarefas. Você viu uma pesquisa de que agora na pandemia, eu preciso saber a fonte, lembrar a fonte. Agora na pandemia, os homens produziram muito mais artigos científicos, livros, etc. Enquanto que as mulheres houve uma baixa, exatamente por conta dessa dupla e tripla jornada. Então é mão de obra reprodutiva em tudo, né? Na pandemia, as mulheres ficaram muito mais sobrecarregadas. Fora outra questão que você aí é expert em falar no assunto, que é a questão da violência doméstica. Então, a pandemia trouxe, assim, trouxe não, porque já existiam esses problemas, mas acentuou alguns problemas que já eram graves na nossa sociedade, né? E que ficaram muito mais graves nesse processo aí, nessa situação pandêmica. Mas outro dado que eu queria comentar da pesquisa, que me deixou, assim, bastante abatida, né? Ao mesmo tempo que a gente fica abatido, a gente percebe ainda que tem gás para lutar, para falar sobre isso, para assim, esperar algo melhor, né, Cláudia? Né? Mas foi esse percentual de mulheres em alguns cargos que são considerados cargos de membros superiores ou dirigentes de órgãos públicos, né? Então, dentro dessa classificação, o que a gente percebeu? Legisladores, 24%. São as mulheres no período que nós analisamos, que é o período de 2003 a 2018. Média do período, 24%. É muito baixo, gente. Estamos falando de quem faz as leis, de quem propõe as leis, né? Então, é algo complicado. Como é que você vai superar um contexto desse, de tanta desigualdade, se você não tem mulheres escrevendo ali nessa posição, nesse grupo? Magistrados, 37,5%. Outro que me surpreendeu, dirigentes patronais e sindicais, né? 28,1%. E é interessante, o que é uma incoerência há muito tempo, né? Desde os anos 80 eu falo isso. Toda uma narrativa pela igualdade, mas que não condiz com os cargos de direção, inclusive dentro dessa narrativa, né? Quer dizer, porque a outra narrativa nem discute, né? Na outra narrativa, eu queria comentar. Né? Bela recatada. É um absurdo. Sim. Você olha o nascimento do movimento feminista, o quanto que ele foi apoiado, né? Pelo movimento sindical, pela classe operária, etc. E aí você olhar aqui que dirigentes de sindicatos são 28%, você acha assim estranho, né? Você fala, mas é muita incoerência, que estranho. Dirigentes de povos quilombolas, indígenas, 28,8%. Aí, pasme, olha só esse daqui. Dirigentes e administradores de partidos políticos, 56,4%. As mulheres têm mais participação que os homens em dirigentes e administradores de partidos. Ou seja, as mulheres chegam nos bastidores. Elas estão ali nos bastidores. E não é de hoje, não. Desde os anos 80. Elas são as tarefeiras, mas não são quem decidem. Elas fazem todo o trabalho, mas não estão na mesa. Né? Exato. Cadê o protagonismo? Né? O Facebook hoje me presenteou com aquele evento que você promoveu. Das mulheres também, empoderamento feminino. A Ellen está aqui, Érica, obrigada. André, Jaque, Stephanie, Kleber, Benito. Obrigada, gente, vocês são maravilhosos. Aqui tem uma pergunta, a Jaque está dizendo assim,
pergunta não, consideração. Muitas mulheres, depois que retornam da licença maternidade, eu quero falar disso também, acabam sendo demitidas por algum motivo banal. Antes a legislação não deixava, né? Pelo menos por um ano. Mas tem perseguições. Tem gente da minha família que trabalhava em banco, foi colocado para vigiar carro em estacionamento porque tinha estabilidade, para ver se pedia demissão. Exige exame, às vezes, de urina, o que é crime, né? Porque é discriminação. Tem tudo isso mesmo. É muito doida essa história. Acontece. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Lili foi aluna, sua fofa. Eu também sou sua fã. Já, que linda. Aqui, ó. Sou fã da Cláudia e amo a Alana. As duas juntas, explosão. Nossa Senhora, falta só 5 minutos para acabar o tempo e nós estamos aqui na metade do que a gente queria falar. Jesus, não combinamos. Já pensou se combina? Adoro. Benito, obrigada. Um monte de gente bacana. Nós vamos ter que arrematar aqui pro final. Mas eu tava, só para comentar essa história dessas diferenças que são traduzidas em desigualdades e a importância das ações afirmativas, a importância de ter mulher nos postos de decisão. Claro que mulheres qualificadas, mulheres que promovem mulheres, né? Enfim, é disso que a gente está falando. Mulheres de ação, de projetos, porque senão também não adianta. Mas eu senti na pele, a hora que eu entrei nessa parada, quer dizer, eu estou 30 anos em movimento social, voluntária e tal. De repente eu falei assim, não, as urgências do agora estão me chamando para ir lá, porque eu não aguento mais ficar de trás, pressionando, reivindicando, né? Enfim, denunciando, quero botar. Aí, outro dia, eu senti a exclusão na pele. Não, mas você é da 3 letrinhas, que é diferente das 3 letrinhas outras, então todo o trabalho que você fez há 30 anos é como se não valesse nada. Tá bom pra você ou você quer mais? E na narrativa, igualdade. Na narrativa, tá tudo certo. A prática é outra história, né? Vamos juntas. Me ajuda, hein? Falo mesmo. Não é? Então é muito triste isso. Quer dizer, eu tô nem aí. Não paga meus impostos, eu não tô nem aí. Na hora que eu estiver sofrendo, não vai me acudir, tô nem aí. Mas eu fico boba de ver as contradições que a gente acaba vivendo. E outra coisa, Cláudia, que é uma questão muito importante, né? Essa rivalização que existe entre mulheres também, né? Que é algo assim, que é interessante também para o sistema, não é à toa que ela existe, né? Até do ponto de vista estético, toda a competição, tudo isso, gente, se a gente parar para pensar criticamente, tem significado. Tem um sentido, né? Beneficia um grupo, tudo isso beneficia um grupo. Enquanto a gente está aí perdendo tempo com rivalizações e que é algo que é extremamente exacerbado, né, no mundo feminino, a gente está perdendo luta, a gente está perdendo espaço. Não, né? Mas eu não entro nesse jogo, não. Eu chamei, inclusive, mulheres de destaque de outros para vir aqui conversar sobre temas. Sim, eu estou sabendo disso. Se entra aqui, eu falo o nome. Eu continuo sendo eu. Acabou, né? Eu não entro nisso, não. E não a gente mulher, precisa não, disso. Esse exemplo que eu te dei não foi mulher, não, foi homem. Perfeito. Não foi mulher, não. Mas eu não entro nesse jogo, não. Imagina. Tem que gastar energia com o que merece a energia. Pois é. E acho que a gente já está encerrando aqui, infelizmente, né, Cláudia? Eu queria só finalizar, assim, com uma parte do trabalho também que nós fizemos, que foi a parte que foi construída mais especificamente pela Vitória. Eu achei, assim, foi maravilhoso ter a participação dessa aluna, uma aluna de graduação ainda, que se envolveu de forma tão intensa. Perfeita, ela é ótima, esforçada. E a Vitória fez essa parte que foi a proposição, né? O que fazer? Diante de tudo isso que nós relatamos, essas desigualdades que persistem, a dificuldade de incorporar mulheres no mundo político, como que a gente sai disso, né? Como que a gente desvencilha dessa estrutura de poder que já está fundamentada há tantos anos, né? Para ser mais específica, há alguns séculos. Eu acredito que a mudança cultural é realmente a mudança mais importante e por isso esse tipo de conversa mesmo que nós estamos tendo aqui, o webinário que nós promovemos anteriormente, eu, a Vitória, o pessoal do CEPS, também é uma forma de conscientizar, né? Não é que nós somos donos da verdade de forma alguma, mas nós estamos chamando as pessoas para conversar sobre coisas que nós temos observado e que as pessoas são convidadas para compartilhar, se elas virem isso de forma distinta. A gente sempre foi muito aberto para o diálogo em todos os contextos, né? Então, essa mudança cultural. E aí, um ponto que eu acredito que é significativo para essa mudança é a mídia, que infelizmente a gente sabe que ainda, a mídia de massas especificamente, ainda não se propôs a trabalhar essa mudança, né? A desconstruir estereótipos. Infelizmente, a gente vê estereótipos sendo ainda
disseminados nas próprias novelas, em todos os contextos específicos aí da TV, por exemplo. Mas, graças a Deus, nós temos as mídias sociais, as redes sociais, que são outra alavanca, outro instrumento de alcance da população para a gente conseguir debater sobre esses temas aí, que eu acho que é onde a gente vai conseguir, aos poucos, construir uma mudança positiva. Inclusive, quero aproveitar para indicar para quem estiver nos assistindo o documentário Eleitas, que é um documentário assim, fenomenal, especialmente porque trata de uma questão muito importante, que é a violência política, né, Cláudio, contra a mulher. Então, naquele espaço que ela está ali, ela já está sofrendo violência política. Exatamente. Teve aquele caso